Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Gracia y paz, queridos hermanos y hermanas. Vamos então à última parte de João 17. Vamos entonces a la última parte de Juan 17. Vamos confiar no ministério do Espírito Santo Vamos a confiar en el ministerio del Espíritu Santo para aquietar as nossas almas para aquietar nuestras almas e alinhar os nossos pensamentos com sua palavra. y alinear nuestros pensamientos con su palabra. Um pouquinho mais. Não, um pouquinho menos. Aí. Vamos abrir em João 17. Vamos a abrir Juan 17 Vamos ler dos versículos 20 a 26. y vamos a leer desde el verso 20 al 26. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amém. Amén. Antes de ir para a cruz, Jesus faz uma grande oração. Antes de ir a la cruz, Jesús hace una gran oración. Muito interessante que ele está preocupado com seus discípulos. Es muy interesante que él está preocupado por sus discípulos. Então começa essa última sessão, versículo 20. Entonces comienza esta última sesión desde el versículo 20. Eu não rogo somente por estes, ou seja, os 12, Yo no ruego solamente por ellos, es decir, los 12, mas também por aqueles que hão de crer em mim por meio da mensagem deles. sino también por aquellos que van a creer en mí por el mensaje de ellos. Então, na mente de Jesus, Entonces, en la mente de Jesús, ele está orando por todos aqueles que iriam crer depois, él está orando por todos aquellos que iban a creer después, e não somente pelos 12. y no solamente por los 12. Jesus é Deus, Jesús es Dios, e na sua presciência, y en su presencia, antes mesmo de termos nascido, antes de que nosotros hayamos nacido, ele já estava intercedendo por nós. él ya estaba intercediendo por nosotros. Os 12 creram por meio da mensagem de Jesus, Los 12 creyeron por medio del mensaje de Jesús, e agora esses 12 vão pregar a palavra para outros, y ahora estos 12 van a ir a predicar la palabra a otros, e eles também vão deixar os evangelhos escritos, y ellos también van a dejar los evangelios escritos, e esse evangelho chegaria até o final dos tempos. y este evangelio llegaría hasta el final de los tiempos. Então Jesus está orando por todos aqueles que iriam crer Entonces Jesús está orando por todos aquellos que iban a creer, por meio da mensagem que esses 12 iam falar. por medio del mensaje que estos 12 iban a transmitir, a hablar. Que oração tão grande. Qué oración tan grande. Ele agora está intercedendo. Y él ahora está intercediendo. Vocês se lembram que nós vimos 3 partes de oração 17? ¿Usted recuerda que nosotros vimos 3 partes de la oración de Juan 17? Todos se lembram? ¿Todos recuerdan? De 1 a 5, por quem Jesus está orando? De 1 al 5, ¿por qué Jesús está orando? Está orando por ele. Está orando por él. Ele está pedindo a graça de Deus. Él está pidiendo la gracia de Dios. Está contando com o favor do alto Está contando con el favor de lo alto para que pudesse glorificar o seu Pai na cruz. para poder glorificar a su Padre en la cruz. Então não é uma oração egoísta. Entonces no es una oración egoísta. Ele quer a capacidade para glorificar o Pai. Es la capacidad para glorificar al E Padre. como ele vai glorificar o Pai? ¿Y cómo va a glorificar al Padre? Morrendo. Muriendo. Ele estava obedecendo ao Pai em sua missão. Él estaba obedeciendo al Padre en su misión. Agora do versículo
versículo 6 até o 19, Ahora, desde el versículo 6 hasta el 19, Jesus está intercedendo pelos 12, Jesús está intercediendo por los 12, porque ele ia morrer, porque él iba a morir, ressuscitar, resucitar, e ele ia voltar para o y Pai. él iba a regresar al Padre. Então os 12 iam permanecer, Entonces los 12 iban a permanecer, e eles têm que levar a missão do E agora- Evangelho y adiante. ellos deben llevar el mensaje del Evangelio hacia adelante. Eles iam sofrer muita oposição, Ellos iban a sufrir mucha oposición, mas não estariam só. pero no estarían solos. Ele já havia prometido que ia enviar o Él ya Consolador, había prometido que iba a enviar el Consolador. e mesmo quando eles não soubessem o que falar, Y aun cuando ellos no supiesen de qué hablar, o Espírito Santo ia falar por meio el deles. Espíritu Santo iba a hablar por medio de Temos ellos. muitas promessas maravilhosas Tenemos muchas promesas maravillosas nesse discurso do cenáculo, de ese discurso en el cenáculo, ou nesses 5 capítulos que Jesus gasta com seus discípulos. de esos 5 capítulos que Jesús gasta con sus discípulos. Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Agora Jesus está intercedendo por eles. Ahora Jesús está intercediendo por ellos. Mas do versículo 20 em diante, Pero en el versículo 20 en adelante, o que ele diz? ¿qué es lo que él dice? Vamos ler novamente o versículo 20. Vamos a leer nuevamente el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Você está percebendo? ¿Usted está entendiendo? Ele está orando por aqueles que vão crer depois, Él está orando por aquellos que van a creer después. quando os 12 começaram o seu Cuando ministério. los 12 comenzaron su ministerio, Já não é a palavra de Jesus diretamente, ya no era la palabra de Jesús directamente, mas é a palavra do Senhor na boca dos seus 12 discípulos. sino que era la palabra del Señor en la boca de estos discípulos. Claro que é a palavra de Deus, Claro que la palabra de Dios. mas os mensageiros agora são esses 12 discípulos. Pero ahora los mensajeros son estos 12 discípulos. Começou com Pedro pregando no dia de Pentecostes, Comenzó con Pedro predicando en el día del Pentecostés e uma pregação. y una predicación. Cerca de 3.000 almas creram. Cerca de 3.000 almas creyeron. E ali você já vê o cumprimento dessa intercessão. Y usted ya vio allí el cumplimiento de esta intercesión. Porque era uma alma e a mente daqueles que creram. Porque era la alma y la mente de aquellos que creyeron. Eles tinham um só coração, Ellos tenían un solo corazón, só pensamento. un solo pensamiento. Agora imagine a grandeza dessa obra. Ahora imagínese la grandeza de esta obra. Quando você pega casal, Cuando usted toma un casado, uma pareja, una pareja, un matrimonio, é difícil ter uma mente só em todas as coisas. es difícil tener una sola mente en todas las cosas. Às vezes alguém aperta o creme dental A veces alguien aprieta la crema dental e o outro diz: y el otro dice, começa pelo começo, pelo final. comienza por el final, Está amassando tudo. está amasando todo. Ou seja, em pequenas coisas somos difíceis ser um. Es decir, pues, en pequeñas cosas somos aún difíciles. Às vezes o homem toma banho, pega a toalha e larga em qualquer lugar. Entonces el hombre toma un baño y sale y deja la toalla en cualquier lugar. E a mulher fala: Y la mujer le dice, não é aí, você tem que pôr no lugar certo. no es ahí, debe colocarlo en un lugar diferente. A velocidade do homem às vezes é mais rápido, A veces la velocidad del hombre es mucho más rápida. da esposa é mais devagar. La esposa es un poco más lenta, Se o homem más não for, despacio. não for quebrantado, Su alma no fue se quebrantada. o homem não for Si un quebrantado, hombre no es quebrantado, ele vai andar lá na frente e largar a mulher para trás. él va a andar hacia el frente y va a dejar a su esposa atrás. Então nós temos muitos conflitos Nosotros tenemos muchos conflictos até sermos uma só alma e só coração. hasta que seamos de una sola alma y un solo Deus tem corazón. que fazer uma grande obra em nós. Entonces el Señor debe hacer una obra grande en Agora nosotros. você imagine 3.000 pessoas. Ahora usted imagínese 3.000 personas. Se 2 pessoas são difícil ter uma mente e coração Si só, 2 personas es difícil que tengan una mente y un corazón, mas você encontra 3.000 novos cristãos ahora usted va a encontrar 3.000 cristianos nuevos, tendo uma só mente e só coração. teniendo una sola mente y un solo corazón. Mas qual foi o segredo deles? Pero ¿cuál fue el secreto de A ellos? mente de cada La mente de cada uno já não era mais a sua mente própria. ya no era más su propia mente, Era a mente de Cristo operando neles. era la mente de Cristo operando en Eles ellos. pensavam conforme Cristo pensava. Ellos pensaban conforme a Cristo pensaba. E o coração deles estavam cheios do amor do Senhor. Y el corazón de ellos estaba lleno del amor del Cheio Señor, do Espírito Santo. lleno del Espíritu Santo. Ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria. Ninguno decía que las cosas que poseían les pertenecía, Mas eles tinham tudo em comum. pero ellos tenían todo en común. Então, quando você olha o início da igreja em Atos, Entonces, cuando usted observa el inicio de la iglesia en Hechos, você vê o cumprimento dessa intercessão. usted ve el cumplimiento de esa intercesión. E ali está revelando a comunhão do Pai com o Filho e no Espírito Y Santo. allí está revelando la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mas dia sofreram grande ataque. Pero un día, sufriendo un gran ataque, Está no capítulo 5 de Atos. está en el capítulo 5 de Hechos. Ananias e
Safira venderam uma propriedade Ananías y Zafira vendieron una propiedad e entraram em acordo para mentir y entraron en un acuerdo para mentir e reter parte do que venderam para si. y retener parte de lo que vendieron para sí. Então, quando eles vieram até os apóstolos, Entonces, cuando ellos vinieron hacia los apóstoles, Pedro perguntou: Pedro preguntó, por que vocês permitiram ao diabo encher o coração de vocês para mentir o Espírito Santo? ¿ustedes por qué permitieron que el diablo llenara su corazón para que mintiesen al Espíritu Santo? Então, eles morreram. Cuando ellos murieron, Pedro diz: não tem problema se você vender a sua propriedade e ficar com o dinheiro. Pedro les dice a ellos, no hay ningún problema con que ustedes vendan la propiedad y se queden con el dinero. A propriedade é de vocês. La propiedad es de ustedes. Deus não está exigindo nada obrigatoriamente Dios no de está vocês. exigiendo nada y obligatoriamente a Mas ustedes. qual foi o problema? Pero ¿cuál fue el problema? Barnabé havia vendido uma propriedade Bernabé había vendido la propiedad e ele era chamado de filho da y consolação. él había sido llamado el hijo de la E consolación ele entregou o dinheiro para os y apóstolos. él entregó el dinero a los apóstoles. Agora, Ananias e Safira Ahora Ananías y Zafira tiveram um plano maligno. tuvieron un plan maligno. Vamos fingir que vamos entregar tudo Vamos a fingir que vamos a entregar e todo vamos reter uma parte. y vamos a retener una parte. Então, Ananias morreu Entonces Ananías muere e depois sua esposa também. y después su esposa también. Se você continuar lendo o texto, Si usted continúa leyendo el texto, por que houve esse juízo tão duro neles? ¿por qué es que vino ese juicio tan duro sobre Isso é ellos? chamado de pecado para a morte. Se es llamado el pecado para muerte. Quando alguém comete um pecado tão grave Cuando alguien comete un pecado tan e grave ele atrai uma disciplina tão dura. y viene de repente una disciplina tan dura. Porque depois desse acontecimento, Porque después de este acontecimiento quebrou aquela harmonia no meio do povo de Deus. se rompió aquella armonía en medio del pueblo de Dios. Já não era mais uma somente e um só coração de todos eles. Ya no era más una solamente y un solo corazón en medio de ellos. Alguns estavam com desconfiança. Algunos estaban con desconfianza. Inclusive, alguns passaram a ter medo de chegar perto dos apóstolos. Inclusive algunos pasaron a tener miedo de estar cerca a los O apóstoles. diabo operou um grande ataque nessa comunhão. El diablo operó un gran ataque en esta comunión. Por que tanta intenção do diabo em dividir o povo de Deus? ¿Por qué tanta intención del diablo en dividir el pueblo de Dios? Porque a unidade da igreja Porque la unidad de la iglesia representa a unidade da Trindade Santa. representa la unidad de la Trinidad Santa. Existe algo na Bíblia chamado a comunhão do Espírito Santo. Existe algo en la Biblia llamado la comunión del Espíritu Santo. Poderíamos pensar que a igreja é a colônia de Deus na terra. Podemos pensar que la iglesia es la colonia de Dios en la É tierra. algo que veio do céu para a terra. Es algo que viene del cielo a la tierra. É a comunidade do Espírito Santo. Es la comunidad del Espíritu Santo, Onde ninguém deveria ter um pensamento próprio, donde ninguno debería tener un pensamiento propio, ainda que somos indivíduos y aunque somos individuos e devemos ter nossa opinião, y debemos tener nuestra opinión, Deus não está tirando a nossa personalidade. Dios no está quitando nuestra Não personalidad, está tirando. no está tirando, tomando, Mas Ele quer que nós viemos pensar com a mente do Espírito Santo. pero Él quiere que nosotros pensemos con la mente del Espíritu Então Santo. ninguém vai querer colocar a sua opinião no lugar de Deus. Entonces Él va a querer colocar su opinión en el lugar de Deus Dios. não quer que isso aconteça. Dios no quiere que esto acontezca. Mas quando isso começou a acontecer no livro de Atos, Pero cuando esto comenzó a acontecer en el libro de Hechos, você vai ver quantos danos o inimigo conquistou ali. usted va a ver cuántos daños el enemigo conquistó allí. Jesus orou para que fôssemos um. Jesús oró para que fuésemos uno. Mas quando nós olhamos a partir do capítulo 5 de Atos, Pero cuando nosotros miramos a partir del capítulo 5 de Hechos, o inimigo começou a fazer uma obra de desintegração. el enemigo comenzó a hacer una obra de desintegración. Vocês estão entendendo? ¿Usted está entendiendo? Agora, qual é a nossa situação hoje? Ahora, ¿cuál es nuestra situación en el día de hoy? Será que nós temos uma somente e um só coração? ¿Será que nosotros tenemos una solamente y un solo corazón? Isso só é possível ¿Eso solo es posible? quando nós entendermos que devemos viver para a glória de Deus. Eso solo es posible cuando nosotros entendamos que debemos vivir para la gloria de Dios. Nesse discurso de Jesus no cenáculo, Ese discurso de Jesús en el cenáculo, ele diz que quando o Espírito viesse, Él dice que cuando el Espíritu viniera, ainda que o Espírito Santo é Deus, y aunque el Espíritu Santo es Dios, não falaria de si mesmo. no hablaría por sí mismo. Ele não ia chamar atenção para ele. Él no llamaría la atención hacia Él. O ministério do Espírito Santo é glorificar Jesus. El ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Preste atenção nisso, o Espírito Santo é Deus. Preste atención a esto, el Espíritu Santo es Dios. Ele não é uma energia ou uma força ativa. Él no es una energía o una fuerza activa. Não, ele é uma pessoa. No, Él es una persona E ele é Deus. y Él es Dios. Mas ele entendeu que o seu ministério Pero Él entendió
entendió que su ministerio não é chamar atenção para si. no es llamar la atención para sí. Ele vai trabalhar nos bastidores, Él va a trabajar tras los bastidores, de forma invisível, de forma invisible, para centrar tudo no Filho de Deus. para centrar todo en el Hijo de Dios. Agora, seu ministério é nos ensinar isso. Ahora su ministerio es enseñarnos esto. Nós não somos Deus. Nosotros no somos Dios. Qual ousadia, assim, que ousadia deveríamos ter para colocar nossa opinião na obra de Deus? ¿Cuál es la osadía que tendríamos por colocar nuestra opinión sobre la obra de Dios? Devemos aprender com o Espírito Santo. Debemos aprender del Espíritu Santo. Por isso precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo Una persona llena del Espíritu Santo tem temor em abrir a sua boca. tiene temor de abrir su boca. Nossa tendência é querer dar opinião em todas as coisas. Nuestra tendencia es querer dar la opinión sobre todas las Mas quando cosas. estamos cheios daquele que não chamava atenção para si, Pero cuando estamos llenos de aquel que no llama la atención para sí, também não chamaremos atenção para nós. también no llamaremos la atención para nosotros. O Tampoco Espírito llamaremos la atención para Santo nos nosotros. faria lembrar das palavras de Jesus. El Espíritu Santo nos recordaría las palabras de Jesús E nós devemos levar-nos uns aos outros a lembrar da palavra de Jesus. Nosotros debemos llevarnos los unos a los otros a recordar las palabras de Jesús. Não querer impor a nossa própria opinião. No querer imponer nuestra propia opinión. Hoje estamos muito divididos. Hoy estamos muy divididos. Não por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No por causa del Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, Nem mesmo por causa das verdades centrais da fé. ni tampoco por las verdades centrales de la fe. Mas por que tem tantas divisões? Pero entonces, ¿por qué hay tantas divisiones? Porque às vezes homens tomam o lugar do Senhor. Porque a veces los hombres toman el lugar del Señor. E uma interpretação particular que se tem Y una interpretación particular que usted tenga quer que o povo de Deus congregue em torno disso. quiere que el pueblo de Dios se reúna alrededor de eso. E quando isso acontece, Y cuando esto acontece, já não é o Espírito Santo que está guiando ya no es el Espíritu Santo el que está guiando, e nem estamos centrados na verdade. ni tampoco se está centrado en la E verdad. isso vai gerar divisão. Y eso es lo que genera división. Deus criou o sol e a lua, Dios creó el sol y la luna, mas a lua não tem luz própria. pero la luna no tiene luz propia. Ela reflete a glória do sol. Ella refleja la gloria del sol. Poderemos comparar isso com Cristo e a igreja. Podemos comparar esto con Cristo y la A iglesia. igreja não tem luz própria La iglesia no tiene luz propia e não tem que chamar atenção para ela. y no debe llamar la atención hacia ella. Mas quando colocamos a igreja no centro, Pero cuando colocamos a la iglesia en el centro, no lugar de Cristo, en el lugar de Cristo, temos eclipse. tenemos un eclipse. E ainda durante o dia, Y allí durante el día poderemos ter grandes trevas. podremos tener grandes Quando tinieblas. os líderes assumem o lugar do Espírito Cuando Santo, los líderes asuman el lugar del Espíritu no Santo, lugar de olharmos para Cristo, olhamos para líderes. en lugar de mirar hacia Cristo, miramos hacia los Então líderes. temos eclipse na obra de Deus. Nosotros allí tendremos un eclipse en la obra de E Dios. no lugar de unidade teremos divisões. Y en lugar de unidad tendremos divisiones. Jesus orou para que fôssemos Jesús oró para que fuésemos uno, mas é nele pero uno en Él e não em coisas sobre ele. y no en cosas sobre Él. Vocês estão entendendo? ¿Usted está entendiendo? Essa é uma intercessão tremenda. Esta es una intercesión E tremenda. devemos aprender a entrar nessa intercessão. Y debemos aprender a entrar en esta intercesión. Aprender a orar como Jesus orou. Aprender a orar como Jesús oró. E nesse capítulo tem grandes e profundas En verdades. este capítulo hay grandes y profundas Está verdades. cheio de lições para nós. Está lleno de lecciones para Mas quando nosotros. você vê a base de tudo, Pero cuando usted observa la base de todo, é o amor de Deus. es el amor de Dios, E Ele vai nos amar até o fim. que Él nos va a amar hasta el fin. Deus é amor. Dios es amor. E porque Ele nos ama, Y porque Él nos ama, o Senhor Jesus deu a sua vida por nós. el Señor Jesús dio su vida por Mas nosotros. antes de ir para a cruz, Pero antes de ir hacia la cruz, Ele intercedeu Él intercedió para que pudéssemos habitar nessa unidade do Pai, com o Filho e no Espírito Santo. para que podamos habitar en esa unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ele não fugiu do sofrimento, Él no huyó del sufrimiento, não fugiu da cruz. no huyó de la cruz. Se conhecemos o Senhor, Si conocemos al Señor, também não vamos fugir tampoco vamos a huir da obra da cruz em nós. de la obra de la cruz en nosotros. Nosso viver será para a glória de Deus. Nuestro vivir será para la gloria de Dios. Se tem algo que hoje gera grande dano na igreja, Si hay algo que es el gran engaño de hoy en la iglesia, é o egoísmo humano. es el egoísmo humano. Tentar usar o povo de Deus, Tentar y usar al pueblo de a Dios palavra de Deus, y la palabra de Dios, os dons e ministérios, los dones y ministerios, para termos algum proveito próprio. para obtener algún provecho propio. Isso é obra do inimigo. Esa es la obra del enemigo. Isso não é obra de Deus. Eso no es obra de Dios. A obra de Deus é dele, por ele
e para Ele. La obra de Dios es de Él, por Él y para Él. São todas as coisas. Porque son todas Então, las cosas para Jesus Él. está intercedendo. Entonces Jesús está intercediendo. Intercedeu por si, Intercedió por sí, não para ser poupado da cruz, no para irse de la cruz, mas orou para ter o poder para morrer. sino para tener poder para morir. Porque a essência da sua vida é glorificar o Pai. Porque la esencia de su vida es glorificar al Padre. Agora está orando pelos 12 Ahora está orando por los 12 para que eles também fossem capacitados para que ellos también fuesen para capacitados levar a mensagem do Evangelho adiante. para llevar el mensaje del Evangelio hacia Mas adelante. eles deveriam permanecer unidos. Pero ellos deberían permanecer unidos. O Senhor soprou o Espírito Santo sobre El eles Señor sopló el Espíritu Santo sobre para ellos que eles pudessem perdoar os seus opositores para que ellos pudiesen perdonar a sus opositores e serem só. y ser uno solo. Eles não poderiam se dividir. Ellos no podrían ser divididos. Isso geraria um fracasso entre eles. Eso generaría un fracaso entre ellos. Eles permaneceram unidos. Es permanecer unidos. Você lembra de Atos capítulo 2? ¿Usted recuerda Hechos capítulo 2? Permaneceram unidos orando no cenáculo. Que permanecían unidos orando en el cenáculo. E quando vê o Espírito Santo no capítulo 2, Y cuando viene el Espíritu Santo en el capítulo 2, diz a Escritura que eles estavam unidos em oração. dice la Escritura que ellos estaban unidos en oración. Então, quando o Espírito Santo foi derramado, Entonces cuando el Espíritu Santo fue derramado, Pedro se levantou com os 11. Pedro se levantó con los 11. Ele não se levantou sozinho. Él no se levantó solo. Não importava quem ia pregar. No importaba quién iba a predicar. Eles estavam juntos. Ellos estaban juntos. Algum momento era Pedro, En algún momento era Pedro, outro momento era Tiago, en otro momento era Santiago, outro momento era João en otro momento era Juan e os outros. y los otros. Mas o segredo é que eles estavam unidos. Pero el secreto es que ellos estaban E que o unidos. Espírito Santo usava cada como queria. Y que el Espíritu Santo usaba a cada uno como él quería. Agora, quando se levantava para servir, Y ahora cuando uno se levantaba a servir, os outros davam suporte para eles. los otros daban soporte para ellos. Eles aprenderam isso no discipulado com Cristo. Ellos aprendieron eso en el discipulado de Cristo. O Espírito Santo dava suporte para Jesus. El Espíritu Santo daba soporte a Jesús. Ele é o consolador. O El, Espírito Santo é o consolador. el Espíritu Santo es el consolador, era el É o consolador. intercessor. Era un intercesor. E é aquele mestre que ensina aos discípulos. Y aquel maestro que enseña a los discípulos. Quando estamos cheios do Espírito Cuando Santo, estamos llenos del Espíritu Santo, nós não olhamos para o que cada pensa de si mesmo. no miramos para aquello que cada uno piensa de sí O que é mismo. mais importante para si mesmo. ¿Por qué no miramos lo que sea más importante para nosotros mismos? Nós olharemos para o Senhor. Nosotros miramos únicamente al Señor. E o grande desejo será ser servo. Y el gran deseo es ser un gran siervo. E precisamos orar Y necesitamos orar para não atrapalhar a obra de Deus. para no entorpecer la obra de Dios. Se somos a comunidade do Espírito Santo, Si somos la comunidad del Espíritu Santo, Ele vai coordenar todas as coisas. Él va a coordinar todas las E cosas. se alguém vai servir, Y si alguien va a servir, sua motivação tem que ser pura. su motivación debe ser pura. Não é para trazer a sua opinião. No es para traer su opinión. Não é para controlar a obra de No Deus. es para controlar la obra de Dios. Não é para se colocar acima dos No outros. es para colocarse por encima de los otros. É para que Cristo seja expressado em nós. Es para que Cristo sea expresado en nosotros. Por isso nós recebemos o Espírito Santo. Por eso es que nosotros recibimos al Espíritu Santo. E aí está a vida de Jesus. Y allí está la vida de Jesús. Em nossa humanidade só há divisão. En nuestra humanidad solo hay división. Mas quando estamos em Cristo, Pero cuando estamos en Cristo, a vida do Senhor é o segredo da unidade. la vida del Señor es el secreto de la unidad. Aquela vida de amor. Aquella vida de amor. Jesus não viveu para si. Jesús no vivió para sí. Ele viveu para a glória do Pai. Él vivió para la gloria del Padre. O que é a unidade? ¿Qué es la unidad? Talvez pensamos que unidade é a gente crer todos numa mesma coisa. Tal vez pensamos que la unidad es que todos creamos en la misma cosa. E essa coisa, às vezes, pensamos, é escatologia. Y a veces esa cosa decimos, es escatología Ou assunto profundo. o un asunto profundo. Não, isso não é unidade. No, esto no es la unidad. Isso pode ser ecumenismo. Eso podría ser un ecumenismo. A religião é muito boa em fazer isso. La religión es muy buena haciendo esto, Mas unidade é o próprio Deus. pero la unidad es el propio Dios, O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesus falou que Ele e o Pai eram só. Jesús habló y dijo que el Padre y Él eran uno solo. Não só uma só pessoa, No solo una sola persona, mas era em natureza e em essência, pero era uno en naturaleza y en esencia, ainda que são duas pessoas. aunque son dos personas. Ou seja, que a unidade é essa essência de Deus. O sea que la unidad es la esencia de Dios. É o amor de Deus que governava essa comunhão. Es el amor de Dios que gobernaba esa comunión. Nós não podemos ser Nosotros no podemos ser uno.
exceto se habitarmos nessa comunhão da Trindade excepto si nosotros habitamos en esa comunión de la Trinidad e a vida de Jesus nos governar. y la vida de Jesús nos debe gobernar. Você se lembra de João capítulo 13? Usted recuerda a Juan capítulo 13. Jesus pediu para eles prepararem um aposento para ter a ceia. Jesús pidió que ellos buscaran un aposento para tener la cena E ali ele ceiou com seus discípulos. y allí estaba el Señor con sus discípulos. Mas chegou um momento, Pero llegó un momento Jesus tira a sua roupa externa, a sua roupa superior, y Jesús quita su ropa superior e ele pega uma toalha y él toma una toalla e uma bacia com água. y una vasija con agua E ele passa a lavar os pés dos y discípulos. él pasa lavando los pies de los discípulos. Vocês se lembram disso? ¿Usted recuerda esto? Na cultura dos judeus nessa época, En la cultura de los judíos de aquella época, quando eles preparavam uma casa para ter uma refeição, cuando ellos preparaban una casa para tener alguna reflexión, tinha que ter um lugar à parte. debían tener un lugar aparte. Esse lugar era para um servo. Ese lugar era para el siervo. E o que o servo ia fazer? ¿Y qué es lo que el siervo iba a hacer? Ele ia lavar os pés dos convidados. Él iba a lavar los pies de los invitados. Então, quando os discípulos chegaram, Entonces, cuando los discípulos llegan, ninguém sentou nesse lugar de servo. ninguno se sentó en ese lugar de siervo. Então, Jesus pegou a água e a toalha, Entonces Jesús tomó el agua y la toalla, depois de ter partido o pão, después de haber partido el pan, e ele passou a lavar os pés dos seus y él discípulos. pasó a lavar los pies de sus discípulos. Isso foi uma lição de humildade. Entonces fue una lección de humildad. Então Pedro falou: você vai lavar meus pés? Entonces Não. Pedro dijo, ¿usted va a lavarme los pies? No. E Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Y Jesús dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Então, não lava só o pé, dá um banho logo completo. Si no, entonces Pedro dijo, entonces no solamente los pies, sino completo. E ele diz: eu dei um exemplo para vocês. Entonces él dice, yo tengo un ejemplo para Vocês me ustedes. chamam de mestre e senhor e estão falando bem porque eu sou. Ustedes dicen que yo soy maestro y señor y lo están diciendo bien porque yo lo soy. Agora, se eu sendo mestre e senhor lavei os pés de vocês, Ahora, si yo siendo maestro lavé los pies de ustedes, vocês devem também lavar os pés uns dos outros. ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. Que lição de humildade. Qué lección de humildad. Às vezes sujamos nossos pés quando andamos nesse mundo. A veces nos ensuciamos los pies cuando andamos en este mundo. Todos nós estamos trabalhando ou vivendo nesse mundo. Todos nosotros estamos trabajando o viviendo en este mundo. Então, às vezes, nossa vida está contaminada. Y a veces nuestra vida está contaminada. O que devemos fazer uns com os outros? Y entonces, ¿qué debemos hacer unos con otros? Assumir uma posição de servo, Asumir una posición de siervo, não de líder, no de líder, não de senhor, no de señor, e lavar os pés uns dos outros. y lavarnos los pies los unos a los otros, Com a água da palavra con el agua de la palabra e com a oração. y con la oración. Eles só iam poder permanecer unidos Y solo así se podría permanecer unidos. se cada se considerasse menor que os outros. Si cada uno se considera menor que los otros. Se cada se assenta nesse lugar de escravo. Si cada uno se sienta en ese lugar de esclavo. Agora, qual é o problema? Ahora, ¿cuál es el A problema? maioria não quer esse posto de ser servo. La mayoría no quiere ese puesto de ser siervo. Não, eles querem estar acima dos irmãos. No, ellos quieren estar por encima de los E hermanos. quando olha a debilidade de um ou de outro, Y cuando observan la debilidad de uno o del otro, então passa a acusar. entonces se pasa a acusar. Nós já temos o diabo que nos acusa No, já- dia e noite. Ya tenemos al diablo que nos acusa en medio de Não nosotros. precisamos de mais acusadores. No necesitamos de más acusadores. Precisamos de irmãos e irmãs que sentam nessa posição Necesitamos de hermanos y hermanas que se sienten en ese lugar para servirmos uns aos outros. para servirnos los unos a los otros. Que lição maravilhosa o Senhor deu. Qué lección maravillosa el Señor nos dio. Esse é o segredo também da unidade. Y ese es el secreto también de la unidad. Quando ninguém se sente superior aos outros, Cuando nadie se siente superior a los demás, mas ele é um escravo dos outros. sino que se hace esclavo de los Mesmo otros. quando há problemas na igreja, Y aun cuando hay problemas en la iglesia, nossa posição é lavar os pés uns dos outros. nuestra posición es lavar los pies de los unos y de los otros. Foi um ato de amor. Es un acto de amor. Agora, no capítulo 17, Ahora en el capítulo 17 temos mais um ato de amor. tenemos más de un acto de amor. Jesus está intercedendo. Jesús está E intercediendo. essa é uma lição espiritual. Y esta es una lección espiritual. Ele não está preocupado com ele, Él no está preocupado por él, está preocupado com os seus discípulos. está preocupado por sus discípulos. Temos duas lições do Senhor para nós. Tenemos dos lecciones del Señor para nosotros. Primeiro, que se você quiser ser útil ao povo de Deus, Primero, que si usted desea ser útil para el pueblo de Dios, só existe um posto que você deve ocupar. solamente existe un puesto que usted debe ocupar. E eu também. Y yo también. A posição de um escravo. La posición de un esclavo.
lavar os pés uns dos outros. lavar los pies los unos a los otros. E em segundo lugar, Y en segundo lugar, a posição de intercessor. el lugar de un intercesor. Estão me entendendo? ¿Usted me está entendiendo? O Senhor nos chamou à comunhão com Ele. El Señor nos llamó a la comunión con Él. E Ele é esse mestre do amor. Y Él es el maestro del amor. E é também o intercessor. Y Él también es el intercesor. Ele levou os seus discípulos em oração até o trono do Pai. Él llevó a sus discípulos en oración hasta el trono del Padre. Ele sabia que os discípulos iam ficar muito tristes depois da cruz, Él sabía que los discípulos iban a quedar muy tristes después de la cruz, desolados, desolados, porque Jesus sempre estava com eles. porque Jesús siempre estaba con ellos. Comeram juntos, andaram juntos. Comieron juntos, andaban O juntos. Senhor está presente com eles. El Señor está presente con ellos. Mas ele disse que ele vai para o Pai Pero Él dice que Él va al Padre e não ia deixar eles y desamparados. no los iba a dejar O desamparados. que ele ia fazer? ¿Por qué? ¿Qué Él iba a hacer? Ele ia enviar outro Consolador Él iba a enviar a otro Consolador que estaria para sempre com eles. y estaría para siempre con ellos. E realmente o nosso Senhor está à direita do Pai, Y en verdad nuestro Señor está a la derecha del Padre, mas enviou o Espírito Santo. pero envió al Espíritu Santo. Agora nós somos batizados para dentro dessa comunhão. Ahora nosotros somos bautizados hacia adentro de esta E comunión. isso é o corpo de Cristo, Y esto es el cuerpo de Cristo, a comunidade do Espírito Santo. la comunidad del Espíritu Santo. Não estamos sozinhos. No estamos solos. O que nós precisamos Nosotros necesitamos é todos assumir essa posição de servo, es que todos asumamos esa posición de siervo, lavar os pés uns dos outros, lavar los pies los unos a los e otros interceder uns pelos outros, e interceder los unos por los e otros. orarmos para ser cheio do Espírito Y Santo, orar para ser llenos del Espíritu para Santo, permanecermos nessa unidade para permanecer en esa unidad que já fomos introduzidos, a la cual ya fuimos introducidos. que é a unidade do Espírito Es Santo. la unidad del Espíritu Santo. Agora todos podemos servir, Ahora todos podemos servir porque a nossa motivação será pura porque nuestra motivación será pura quando formos cheios do Espírito cuando Santo. seamos llenos del Espíritu Santo. Não vamos querer chamar atenção para nós. No vamos a desear llamar la atención hacia O nosotros. mundo ensina a cada um chamar atenção El mundo para si. enseña a cada uno a llamar la atención hacia sí. Olha as redes sociais. Mire las redes sociales. As pessoas se sentem importantes de acordo com o número de seguidores. Las personas se sienten importantes de acuerdo al número de seguidores. Mas se ela tem poucos seguidores, Pero si usted tiene pocos seguidores, ela se sente uma usted, mais infeliz. usted se siente el más infeliz. Por isso que hoje as pessoas vão comer uma comida, Pero es que ahora las personas van a comer la comida, tira uma foto e põe nas redes sociais. toma una foto y la ponen, la sube en las Tudo redes que vão sociales. fazer, põe nas redes sociais. Todo lo que va a hacer lo sube a las redes sociales. Quando vieram fazer de Jesus um rei, Cuando vinieron a hacer de Jesús un rey, o que ele fez? ¿qué fue lo que él hizo? Ele fugiu. Él huyó. Ele não queria popularidade. Él no quería popularidad. Ele não queria aprovação dos homens. Él no quería aprobación de los hombres. Queria aprovação do seu pai. Quería la aprobación de su padre. O diabo estava oferecendo uma glória sem cruz. El diablo estaba ofreciendo una gloria sin cruz. Mas Jesus sabia que a sua glória ia ser manifestada no Calvário. Pero Jesús sabía que su gloria se iba a manifestar en medio de la prueba. Então, muito cuidado com a popularidade. Entonces, mucho cuidado con la popularidad. Porque o diabo quer massagear o nosso ego, Porque el diablo quiere venir a encender su ego. para você se colocar acima dos outros. Para que usted se ponga por encima de los otros. Foi isso que ele fez. Fue eso lo que él hizo. Tentou colocar o seu assentar num trono acima do trono de Deus. Él intentó sentarse en un trono por encima de Dios. E por isso o Senhor o expulsou dos céus. Y por eso el Señor lo expulsa de los cielos. Então é isso que ele quer fazer na igreja. ¿No es acaso eso lo que él quiere hacer en la iglesia? Massagear os egos, Más o ego de cada um, es tocar los egos de cada uno para termos vaidade e orgulho para tener vanidad y orgullo e nos colocar acima dos nossos irmãos. y ponernos por encima de nuestros hermanos. Mas na comunhão da igreja, Pero en la comunión de la iglesia, todos somos iguais. todos somos iguales. Todos devemos sentar nesse banquinho de um escravo. Todos debemos sentarnos en el banco del esclavo. Os dons podem ser diferentes. Los dones pueden ser Os distintos. ministérios podem ser Los diferentes. ministerios pueden ser Mas distintos. em essência, Pero en esencia, todos somos iguais. todos somos iguales. Ninguém é melhor do que Y ninguém. ninguno es mejor que O ninguno. único que é maior El único que es mayor é o nosso Senhor. es nuestro Señor. Amém. Amén. Então hoje você está sendo convidado a um posto. Entonces usted ahora está siendo invitado A um posto. Assumir uma posição. a un puesto. Usted ahora está siendo invitado a asumir un puesto. Está sendo promovido Está siendo promovido a escravo dos seus irmãos. a esclavo de sus hermanos.
e a interceder. y a interceder. Que coisa maravilhosa. ¡Qué cosa maravillosa! Agora, antes de ir para a cruz, Ahora, antes de ir hacia la cruz, Jesus intercede. Jesús intercede. Quando ele termina a sua intercessão, Cuando Él termina su intercesión, ele vai para o Getsemane. Él va hacia el Getsemaní E ali a sua alma está angustiada, y allí su alma está angustiada ao ponto do seu suor se transformar em sangue. al punto de que su sudor se convirtió en sangre. E o que ele diz? Pai, passe de mim esse cálice, ¿Y qué es lo que dice? Padre, pasa de mí este cáliz seja feita a tua vontade, y sea hecha tu voluntad, não a minha. no la mía. Se for possível, passe de mim esse Si cálice, fuese posible, pase de mí esta copa, mas não seja feito como eu quero, pero no sea hecho como yo quiero, mas como tu queres. sino como tú quieres. Que grande lição temos do Senhor. Qué gran lección tenemos del Señor. Não temos que fugir da disciplina, No debemos huir de la disciplina, nem da obediência. ni de la obediencia. Precisamos interceder Necesitamos interceder para glorificar o Pai para glorificar al no Padre meio das nossas crises também. en medio de nuestras crisis también. Sejam crises individuais, Sean crisis individuales, crises na família crisis en la familia e crises na comunhão da y igreja. crisis en la comunión de la iglesia. Precisamos orar para que o Pai seja glorificado. Necesitamos orar para que el Padre sea glorificado. Também precisamos orar para que todos assumam esse grande posto También necesitamos orar para que todos asuman ese gran puesto de sermos escravos uns dos outros de ser esclavos los unos de los otros e lavar os pés uns dos outros. y lavar los pies los unos a los otros. Agora lembre-se disso. Ahora recuerde esto. Quando Jesus convidou os seus discípulos Quando- para a ceia, Cuando Jesús invita a sus discípulos para la cena, havia esse lugar separado. había ese lugar aparte. Ese lugar estaba aparte Ninguém sentou ali. y ninguno se sentó allí. Todos tiveram a oportunidade de ser um servo. Todos tuvieron la oportunidad de ser un siervo. E Jesus então foi lá e sentou. Entonces Jesús fue y se sentó. Ele assumiu essa posição Él asumió esa posición para nos dar um grande exemplo. para darnos un gran Que a ejemplo. posição mais alta na igreja Que la posición más alta en la é iglesia de sermos um servo semelhante a Jesus. es ser un siervo semejante a Jesús. Não é ser um grande pregador, No es ser un gran predicador, um grande teólogo. un gran teólogo. Desculpa, meus irmãos, Disculpe mis hermanos, eu penso que o diabo é o maior teólogo que existe. yo pienso que el diablo es el mejor teólogo que existe. Ele sempre gerou muita confusão em toda a história do povo de Deus, Él siempre generó mucha confusión en la historia usando as escrituras. usando las escrituras. Você crê que há um só Deus? ¿Usted cree que hay un solo Dios? Os demônios também creem. Los demonios también lo creen. Então, apenas ter conhecimento sobre Deus, Entonces, si solamente conocimiento de Dios, um conhecimento doutrinário, un conocimiento doctrinal, não temos não temos de que ter vaidade, no debemos tener vanidad, porque o mais importante é conhecer de fato o nosso Senhor. porque lo más importante es conocer de hecho a nuestro Señor. A doutrina é para nos introduzir na realidade. La doctrina es para introducirnos en la realidad. Agora, existe uma diferença Ahora existe una diferencia entre o que está na nossa cabeça e o que desce ao nosso coração. entre lo que está en nuestra cabeza y lo que desciende a nuestro corazón. Se tiver só na nossa cabeça o conhecimento, Si tuviésemos solo en nuestra cabeza conocimiento, poderemos ficar muito vaidosos. podemos llegar a ser muy vanidosos. Paulo disse: o conhecimento incha e o amor edifica. Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Agora, quando a palavra de Deus penetra o nosso coração, Ahora, cuando la palabra de Dios penetra en nuestro corazón, então ela nos conforma, ela nos transforma a imagem de Cristo. ella nos transforma a la imagen de Cristo. Nessa oração também temos uma palavra-chave: En esta oración también tenemos una palabra clave, conhecer a Deus. conocer a Dios. E a vida eterna é esta. Y la vida eterna es esta. Aí está o versículo 3. Ahí está el versículo 3. Você lembra o que é a vida eterna Usted- nesse versículo 3? ¿Usted recuerda lo que es esa vida eterna en ese versículo 3? Que te conheça a ti Que te conozcan a ti como o único Deus verdadeiro como el único Dios verdadero e a Jesus Cristo a quem enviaste. y a Jesucristo a quien enviaste. Agora, esse não é simplesmente um conhecimento doutrinário. Ahora no simplemente es un conocimiento doctrinal, É um conhecimento de relacionamento. es un conocimiento de relacionamiento, É algo muito mais profundo. de algo mucho más profundo. E ele vai usar essa palavra conhecimento várias vezes nessa oração. Y él va a usar esa palabra conocimiento varias veces en esta oración. Ele pede que os discípulos conhecessem Él pide que los discípulos pudiesen conocer que
o Filho habitava no amor do Pai, que el Hijo habitaba en el amor del Padre, que tudo que ele tinha vinha do Pai, que todo lo que él tenía venía del Padre, e que eles soubessem que o Pai também amava eles. y que ellos se dieran cuenta que el Padre también les amaba a ellos. Porque se tivermos esse conhecimento de Deus, Porque si tuviésemos ese conocimiento de Dios, nada vai poder nos dividir, nada nos va a dividir, nada vai poder nos separar do amor do Pai. nada va a poder separarnos del amor del Padre. Agora ele está orando para que fôssemos um, Ahora Él está orando para que seamos uno, mas jamais poderemos ser um pero jamás podremos ser uno em nossa própria humanidade. en nuestra propia humanidad, Somente se formos encabeçados por Ele, únicamente si somos encabezados por Él, cheios do Espírito Santo. llenos del Espíritu Santo. E é a vida de Jesus que vai nos governar, Y es la vida de Jesús que nos va a gobernar, não nossa própria humanidade no, caída. no nuestra propia humanidad caída. Se nós conhecemos de fato o amor de Deus, Si nosotros conocemos el hecho del amor de Dios, vamos poder viver como Ele é. vamos a poder vivir como Él es. Nunca está fazendo algo para si mesmo. Nunca vamos a estar haciendo cosas para nosotros Nós vamos mismos, fazer tudo por amor ao outro pero vamos a hacer todo por amor al otro e para a glória de Deus. y para la gloria de Dios. E ele ora que se formos um, Y Él dice y ora que cuando seamos uno, todo mundo saberão que somos discípulos dele, todo el mundo sabrá que somos discípulos de Él, e o mundo saberá que ele foi enviado pelo Pai. y el mundo sabrá que Él fue enviado por el Padre. Agora, muitos estão pregando o evangelho hoje. Ahora, muchos están predicando el Evangelio hoy. Graças a Deus por isso. Gracias a Dios por eso. Mas em João 17, Pero en Juan 17 temos a maior forma de pregar o evangelho. tenemos la mejor forma de predicar el Evangelio, Grande espetáculo. el gran espectáculo. Quando o mundo vê que o seu povo é um só, Cuando el mundo ve que su pueblo es uno solo, o mundo iria crer. el mundo iba a creer. Agora, infelizmente, Ahora, infelizmente, às vezes aqueles que ao mesmo tempo que estão pregando a palavra, a veces algunos que al mismo tiempo están predicando la palabra estão divididos com seus irmãos. están divididos con sus E hermanos. por isso falta poder espiritual. Y por eso falta poder espiritual. Uma pregação de Pedro, En una predicación de Pedro, 3.000 almas salvas. 3.000 almas salvas. Agora, se estamos divididos, Ahora si estamos divididos, nós podemos fazer 3.000 pregações. nosotros podemos hacer 3.000 Quem predicaciones. sabe teremos uma alma salva. ¿Quién sabe si tendremos una alma salva? Mas se permanecermos unidos na unidade do Pai, o Filho e o Espírito Santo, Pero si permanecemos unidos en la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, teremos então poder espiritual. tendremos entonces poder espiritual E o mundo vai conhecer que Jesus foi enviado pelo y Pai el mundo va a conocer que Jesús fue enviado por el Padre e que Ele também nos ama. y que Él también nos ama. Isso é maravilhoso. Esto es maravilloso. Deus nos ajude a voltar para essa unidade. Dios nos ayude a volver a esta unidad, Que Ele possa governar os nossos que corações. Él pueda gobernar nuestros corazones. Seus discípulos seriam os pregadores do Evangelho. Sus discípulos se volverían predicadores del Evangelio E Deus espera que também sejamos pregadores do y Evangelho. Dios espera que nosotros también seamos predicadores del Evangelio, Mas seremos fracos e derrotados. pero estaremos débiles y seremos derrotados Se houver divisão em nosso coração. si hay división en nuestro corazón. E se alguém se comportar de uma maneira além de um escravo, Y si alguien se comporta de una manera alejado de ser un esclavo, além de ser um escravo, quer dizer, ele quer ser outra coisa. Alguém quer ser outra coisa si alguien quiere ser otra cosa, além de um escravo. debe, Somos chamados para ser escravo. sí. Se alguém quer ser além disso, isso gera fraqueza. Si alguien quiere ser diferente a ser un esclavo, eso va a generar debilidad. Vocês estão entendendo? ¿Se está entendiendo? Muitos oram por avivamentos, Muchos oran por avivamientos, mas o maior impedimento do avivamento pero el mayor impedimento del avivamiento não é o diabo, no es el diablo, é o orgulho. es el orgullo. Deus dá graça aos humildes Dios da gracia a los humildes e resiste os soberbos. y resiste a los soberbios. Se você pegar um copo de água Si usted toma un vaso de agua e derramar, y lo derrama, para onde essa água vai correr? ¿hacia dónde esa agua va a correr? Você acha que ela vai subir para a parede? ¿Será que el vaso ya va a subir por la pared? Para onde ela vai escorrer? ¿Hacia dónde va esa agua? Para os lugares mais baixos. Para los lugares más bajos. Se quisermos avivamento,
que seamos un avivamiento, se desejarmos isso, deseamos un avivamiento, se quisermos ser cheios do Espírito Santo, queremos ser llenos del Espíritu Santo, o poder do Espírito Santo vai fluir el poder del Espíritu Santo va a fluir sempre por meio da humildade, siempre por medio de la humildad, os lugares mais baixos. hacia los lugares más bajos. E aí devem estar os escravos, Y allí deben estar los esclavos, não pessoas que estão querendo estar acima dos outros. no personas que quieren estar por encima de los Vocês otros. estão me entendendo? ¿Usted me está entendiendo? Se quisermos atrair a graça de Deus, Si queremos atraer la gracia de Dios, o enchimento do Espírito Santo, la llenura del Espíritu Santo, Deus dá graça aos humildes Dios da gracia a los e humildes resiste aos soberbos. y resiste a los soberbios. Por isso temos pouca graça Entonces, cuando se dice tenemos poca gracia, e muita opinião humana. es porque hay mucha opinión humana. Deus tenha misericórdia de nós. Dios tenga misericordia de nosotros. Nessa passagem que estamos lendo, En este pasaje que estamos leyendo, versículo 20, ele diz: Eu não oro somente por estes. el versículo 20 dice, no oro únicamente por estos. 3 vezes Jesus falou: Eu não oro. 3 veces el Señor dijo, no oro. O versículo 9, El versículo 9, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, no ruego porque são por, teus. no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Então ele é sumo sacerdote dos discípulos, não do mundo. Entonces Él es el sumo sacerdote de los discípulos, no del mundo. Versículo 15, Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. que interessante, não? Qué interesante, ¿no? E a terceira vez está no versículo 20. Y la tercera vez está en el versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Da segunda vez que ele fala não rogo, La segunda vez que Él dice, no ruego, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ele não pede que os discípulos fujam do mundo, Él no pide que los discípulos huyan del mundo, mas viria o poder do Espírito Santo para eles impactarem o mundo. pero vendría un poder del Espíritu Santo hacia ellos para impactar el mundo. Nós cristãos lemos a Bíblia, Nosotros los cristianos leemos la Biblia mas a sociedade lê a sua vida. para que podamos, Mas a sociedade não está lendo a Bíblia, pero la sociedad no está leyendo su Biblia, está lendo as nossas vidas. está leyendo nuestras vidas. Nós devemos ser as cartas de Cristo para a sociedade. Nosotros debemos ser las cartas de Cristo para la sociedad. Lá no Brasil, Allá en el Brasil, alguns empresários não querem contratar cristãos. algunos empresarios no desean contratar cristianos. Mesmo os empresários cristãos Los mismos empresarios cristianos não querem contratar cristãos. no quieren contratar cristianos, Porque muitos cristãos, porque muchos cristianos, ainda que lê a Bíblia, a pesar de que leen la Biblia, eles são uma vergonha para o Evangelho. ellos son una vergüenza para el Evangelio. Eles chegam atrasados, Y se queda atrasado, eles enrolam no trabalho, assim, não trabalha direito. ellos no consiguen trabajos directos, Eles geram muitos problemas. ellos generan muchos problemas. O que isso significa? ¿Qué significa esto? Que essa oração de Jesus Que esta oración de Jesús ainda não está sendo cumprida plenamente na vida de muitos de nós. aún no se está cumpliendo plenamente en la vida de nosotros. Jesus fez várias orações, Jesús hizo varias oraciones todas elas o Pai respondeu. y todas estas el Padre las respondió. Mas o capítulo 17 Pero el capítulo 17 depende da obediência dos filhos de Deus. depende de la obediencia de los hijos de Dios. Para sermos Para ser uno, precisamos assumir essa posição de escravo. necesitamos asumir esa posición de esclavos. Precisamos ser intercessores, Necesitamos ser intercesores, governados pela palavra de Deus, ser gobernados por la palabra de Dios, para que Ele possa reinar em nossa vida. para que Él pueda reinar en nuestra vida. Se isso for verdade, Si esto es cierto, nós seremos luz do mundo e sal da terra. nosotros seremos luz del mundo y sal de la tierra. Lembra-se que você é uma carta viva. Recuerde que usted es una carta viva. O mundo está lendo a palavra de Deus, olhando para você. El mundo está leyendo la palabra de Dios, observándolo a usted. Então, o nosso caráter, o nosso testemunho Entonces nuestro carácter, nuestro testimonio deve revelar também a glória de Deus. debe revelar también la gloria de Dios. Mas é muito triste Pero esto es muy triste,
quando empresários não querem contratar cristãos. Cuando los empresarios no quieren contratar cristianos. Eu comecei a pregar o evangelho para um amigo empresário. Comencé a predicar el evangelio a un amigo que es empresario É meu amigo até hoje. y es mi amigo hasta el día de hoy. Mas um dia ele abriu a gaveta, Pero una vez abrió la gaveta tirou uma quantidade grande de cheques. y tomó una gran cantidad de cheques Todos eles voltaram sem fundo do banco. y todos ellos regresaron sin fondo al banco. E todos aqueles cheques eram de crentes. Todos aquellos cheques eran de cristianos. Isso foi um golpe muito duro. Entonces fue un golpe muy duro. Como ele vai crer no evangelho ¿Cómo él va a creer en el evangelio se aqueles que estão mais dando golpes na sua empresa si aquellos que están haciendo golpes en su empresa são os cristãos que estão pregando o evangelho? son los cristianos que están predicando el evangelio? Então eu mudei a estratégia. Entonces se cambia la estrategia. Eu continuei me relacionando com ele. Yo me continué relacionando con él Ele começou a visitar a minha casa. y comenzó a visitarme en mi casa. E depois de meses, Y después de meses, ele creu. él creyó. Não por causa desses cristãos que deram cheque, No por causa de Sin fondo. estos cristianos que hacían esto con los cheques sin fondo, mas porque ele viu algo diferente na nossa vida. sino porque él vio algo distinto en nuestra vida. A nossa vida deve ser o maior testemunho. En nuestra vida debe ser el mayor testimonio. Por isso Jesus orou. Por eso Jesús oró. Mas esse problema de empresários cristãos não querer contratar crentes, Pero ese asunto de empresarios cristianos no desear contratar creyentes, isso deve acontecer só lá no Brasil. Na Colômbia não eso deve. solamente pasa en Brasil. En Colombia no pasa eso. Então a terceira vez que nessa oração fala eu não oro, La tercera vez que en esta oración dice, yo no oro, está no versículo 20. está en el versículo 20. Eu não oro somente por este, mas também por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Yo no ruego solamente por esto, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Agora já não é a palavra direta de Deus, Ahora ya no es la palabra directa de Dios, mas é a palavra de Deus indiretamente na boca dos discípulos, sino que ahora la palabra indirectamente de Dios, ahora la palabra de Dios indirectamente en la boca de sus discípulos. Por isso que o nosso testemunho tem que ser um testemunho limpo, Por eso es que nuestro testimonio debe ser un testimonio limpio, porque ainda que venhamos pregar a palavra de Deus, porque a pesar de que vamos a predicar la palabra de Dios, as pessoas estão olhando para a nossa vida. las personas están observando nuestra vida. Você está percebendo? ¿Usted lo está entendiendo? São 3 níveis de oração. Son 3 niveles de De oración. 1 a 5 ele ora por ele mesmo. Jesus ora por si mesmo. Jesús ora por sí mismo. Do 6 ao 19 está orando pelos 12 discípulos. Del 6 al 19 está orando por sus discípulos. Agora do 20 ao 26, Ahora del 20 al 26, ele está dizendo que os discípulos vão pregar a palavra él está diciendo que los discípulos van a predicar la palabra e muitos outros vão crer y muchos otros van a creer por meio da palavra que os discípulos estão pregando. por medio de la palabra que los discípulos están predicando. E nesse versículo 20, Y en este versículo 20, todos nós estamos incluídos. todos nosotros estamos São incluidos. cerca de 20 séculos de história da igreja. Por cerca de 20 siglos de historia de la iglesia. Jesus orou por nós também. Jesús oró por nosotros Agora también. ele espera que nós também venhamos pregar a palavra, Ahora él espera que nosotros también prediquemos la palabra, mas que a nossa vida também seja uma mensagem. pero que nuestra vida también sea el mensaje. Senão a nossa pregação não tem poder algum. Si no, nuestra predicación no va a tener poder alguno. Muitos creem Muchos creen apenas vendo a vida dos cristãos. apenas observando la vida de los cristianos. Simplesmente isso. Solamente con eso. Isso é muito importante. Y esto es muy importante. Alguém disse na história da igreja: Alguien dice en la historia de la iglesia, prega o evangelho. predica el evangelio E se necessário, abra sua boca e prega. y si es necesario, abra su boca y predique. Como vamos pregar? ¿Cómo vamos a predicar? A nossa vida deve ser uma pregação. Nuestra vida debe ser la predicación. Você lembra que Deus chamou Abraão de profeta? Usted recuerda que Dios llamó a Abraham un profeta, Mas você não vai encontrar Abraão profetizando. pero usted no va a encontrar a Abraham profetizando. Deus abençoou Abraão, Dios bendijo a Abraham mas depois disse: "Sê tu uma bênção". y luego dice, sé tú una bendición. Uma coisa é você ter a bênção de Deus sobre você, Una cosa es usted tener la bendición de Dios sobre usted outra coisa é você ser uma bênção para aqueles que estão ao seu redor. y otra cosa es ser usted una bendición para aquellos que están a su alrededor. Deus chama Abraão de profeta, Dios llama a Abraham profeta, não porque ele estava profetizando, no porque él estaba profetizando, mas porque a vida de Abraão era uma profecia. es porque la vida de Abraham era una profecía, A tal ponto hasta el punto que Paulo
diz que os que são da fé que Pablo dice que los que son de la fe são filhos de Abraão. son hijos de Abraham. Que tremendo Qué isso. tremendo eso. A vida de Abraão era uma profecia. La vida de Abraham era una profecía. Cada passo que ele está dando, Cada paso que él está dando, sua vida está falando algo. su vida está hablando algo. Então Deus fala também Entonces Dios habla también por meio da história de Abraão. por medio de la historia de Abraham, Não porque ele está pregando, no porque él está predicando, mas porque viveu uma vida consagrada ao Senhor. sino porque él vivió una vida consagrada al Señor. E que assim seja conosco também. Y que así sea con nosotros también. Já se passaram cerca de 20 séculos. Ya pasaron Ahora da cerca de 20 siglos de la historia de la iglesia. Deus chamou povos, línguas e nações Dios llamó pueblos, lenguas y naciones por meio da pregação do Evangelho. por medio de la predicación del E Evangelio. ele orou por todos eles. Él oró por todos ellos. Orou pelos colombianos também Oró por los colombianos también e até pelos paisas. y hasta por los paisas. Graças a Deus. Gracias a Dios. Eu amo os paisas. Yo amo a los paisas. Estou aprendendo muito com eles. Estoy aprendiendo mucho con ellos. É muito confortante saber que ele orou por nós, Es muy reconfortante saber que Él oró por nosotros. mesmo ainda de termos nascido, antes de termos nascido. De la misma manera, es bueno. ¿Otra vez? Ele orou por nós Él oró por nosotros antes de termos nascido. antes de nosotros haber nacido. Ele orou por nós no primeiro século. Él oró por nosotros en el primer siglo. Agora estamos no século 21. Y hoy estamos en el siglo XXI. E Paulo vai dizer que Deus nos escolheu Y Pablo va a decir que Dios nos escogió antes da fundação do mundo. antes de la fundación del mundo. Vocês se lembram disso? ¿Usted recuerda esto? Mas para quê? Para ir para o céu? ¿Pero para qué? ¿Para ir al cielo? Não. No, Para sermos santos para ser e santos vivermos diante dele y vivir delante de Él, como filhos maduros. como hijos maduros. Essa intercessão é muito grande. Esta intercesión es muy grande. Porque às vezes pensamos que quando o Senhor está falando que eles sejam um, Porque a veces pensamos que cuando el Señor está diciendo que ellos sean uno, é que nós vamos congregar tudo no mesmo lugar. es que todos nos vamos a reunir en el mismo lugar. Mas se muitos cristãos estiverem reunidos no mesmo lugar, Pero si todos los cristianos estuviesen en el mismo lugar, mas se não assentar nesse grande posto de servo, y si no se sienta en ese gran puesto de siervo, nós vamos ter muita confusão. vamos a tener mucha confusión. Vamos ter muitos problemas. Vamos a tener muchos problemas. Porque o nosso ego é muito grande. Porque nuestro ego es muy grande. Somente quando o Senhor governar nossas vidas, Solamente cuando el Señor gobierna nuestras nos vidas, levar àquela posição de sermos conformados ao Filho de Deus, nos lleva a aquella posición de hijos conformados al Hijo de Dios. nós vamos poder viver juntos. Nos lleva a poder vivir juntos. E no lugar de querer os lugares maiores, Y en lugar de desear los lugares mayores, vamos procurar ser servos uns dos outros. vamos a procurar ser los siervos los unos de los Porque otros. estamos sendo conformados ao servo de todos, Porque estamos siendo conformados al siervo de todos, que é o nosso Senhor. que es nuestro Señor. E vamos poder orar uns pelos outros, Y vamos a poder orar los unos por los no otros, lugar de criticar uns aos outros. en lugar de criticarnos los unos a los otros. Agora eles creram, Ahora ellos creyeron. mas como eles creram? Pero ellos ¿cómo creyeron? Por meio da palavra que eles ouviram. Por medio de la palabra que ellos escucharon. Irmãos, não é qualquer palavra, Hermanos, no es cualquier palabra, não é qualquer tema, no es cualquier tema, é o Evangelho. es el Evangelio. Os apóstolos pregaram o Evangelho. Los apóstoles predicaron el Evangelio. E diz em Atos 2:42 Dice Hechos 2:42 que aqueles que creram que aquellos que creyeron perseveravam. perseveraban Em quê? ¿en qué? Na doutrina dos apóstolos, En la doctrina de los na apóstoles, comunhão, en la comunión, no partir do pão en el partimiento del pan e nas orações. y en las oraciones. Agora, o que é a doutrina dos apóstolos? Ahora, ¿qué es la doctrina de los apóstoles? Eles estavam falando da pessoa de Jesus, Ellos estaban hablando de la persona de Jesús, da obra de Jesus de la obra de e Jesús das palavras de Jesus. y de las palabras de Jesús. Isso é o essencial. Y esto es lo esencial. Tanto que você vai encontrar, Tanto que usted va a encontrar também no livro de Atos, también en el libro de Hechos que eles não deixavam de pregar e ensinar a Que- Jesus todos os que dias. ellos no dejaban de predicar y enseñar a Jesús todos los días
Esse é o assunto deles. Ese es el asunto de ellos. Mas qual é o nosso problema? Pero ¿cuál es nuestro problema? Prega-se muitos assuntos Predicar así muchos asuntos que não estão centrados em Cristo que no están centrados en Cristo e não nos leva a conhecer mais profundamente a y Ele. no nos lleva a conocer más profundamente a Él. Claro, nós podemos falar de todos os assuntos da Bíblia, Claro, nosotros podemos hablar de todos estos asuntos de la Biblia, mas lembre-se que Cristo é a centralidade de toda a Bíblia. pero recuerde que Cristo es la centralidad de toda la Biblia. Então, qualquer coisa que falarmos ou praticarmos Entonces, cualquier cosa que hablamos o practicamos tem que iniciar em Cristo, debe iniciar en Cristo, por meio de Cristo por medio de e Cristo para Ele. y para Él. Então, nós vamos poder falar de família ou de qualquer coisa. Nosotros podemos hablar de familia o de cualquier cosa. Agora, imagine você falar de escatologia, Ahora imagínense hablar de escatología, mas sem Cristo na centralidade. pero y sin Cristo en la centralidad, Poderemos gerar um terrorismo mental. podremos generar un terrorismo mental. Muitos que estudam escatologia, Muchos que estudian escatología, ou seja, o cumprimento das profecias no tempo do fim, o sea, el cumplimiento de las profecías en el tiempo del fin, acabam ficando às vezes com problemas. quedan a veces, terminan con problemas. Eles dão mais ênfase ao diabo e ao anticristo, Ellos le dan más énfasis al diablo o al anticristo e também à tribulação, y también a la tribulación, do que a promessa de Deus de nos guardar no meio da tribulação. que aún de la promesa de Dios que nos guarda en medio de la tribulación. Então, quando isso acontece, Entonces, cuando esto acontece, temos muito medo, tenemos mucho miedo, temos muitos problemas. tenemos muchos problemas. Então, somos provocados Entonces, somos provocados a gerar solução para nós mesmos. a generar solución para nosotros E mismos vamos ficar muito apavorados, y vamos a quedar con mucho pánico porque nunca conseguimos resolver os nossos problemas. porque nunca conseguimos resolver nuestros problemas. Se você tem um cachorrinho, Si usted tiene un perrito, você sabe que é difícil ele te obedecer. usted sabe que es muy difícil que le obedezca. Por que você acha que vai dominar tudo então? Porque usted cree entonces que va a dominar todo entonces. Estão me entendendo? ¿Usted me está entendiendo? Nós não governamos nem os cachorrinhos. No gobernamos ni siquiera los perritos. Os nossos cachorrinhos, se foram amados por nós, Si nuestros perritos son amados por nosotros, então vamos poder ter uma boa relação com eles. vamos a poder tener una buena relación con ellos. Mas se você só ensina coisa para eles e não ama, Pero si usted les enseña solamente cosas a ellos, pero no los ama, você não vai ter a apreciação dele. usted no va a tener la apreciación de ellos. O problema hoje El problema de hoy é que muitos querem ensinar muitas coisas, es que muchos quieren enseñar muchas mas cosas, falta a unção do Espírito pero Santo. falta la unción del Espíritu Falta o Santo. amor que cobre multidão de pecados. Falta el amor que cubre la multitud de los E pecados. falta aquela mensagem que transmite segurança em Deus. Y te falta aquel mensaje que transmita seguridad en Dios. Nós precisamos ser encorajados nesse tempo. Nosotros necesitamos ser llenos de valor en este tiempo. Viria uma tribulação no primeiro século Vendría una tribulación en el primer siglo e Jesus passaria por uma grande tribulação. y Jesús pasaría una gran tribulación. Mas o que ele fez? Pero ¿qué es lo que él hace? Lavou os pés dos discípulos. Lavó los pies de los discípulos. Ele não apontou os problemas. Él no señaló los problemas. Ele ensinou os discípulos a serem servos uns dos outros. Él enseñó a los discípulos a ser siervos de los otros. E no capítulo 17 ele intercede. Y en el capítulo 17 él intercede. Então agora os seus apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. Entonces ahora los apóstoles quedaron llenos del Espíritu E eles Santo. não fugiram para as montanhas. Ellos no huyeron hacia los montes. Não, eles foram pregar o No, evangelho. ellos fueron a predicar el E Evangelio. eles estavam tão cheios do gozo e do poder do Y ellos Espírito estaban Santo. tan llenos de gozo y del poder del Espíritu Não Santo tiveram medo de Nero, que no tuvieron miedo do imperador. del emperador, Não tiveram medo das arenas com os leões, no tuvieron miedo de las arenas de los leones, nem do fogo. ni del fuego, Não tiveram medo de morrer. no tuvieron miedo de morir. O gozo do Espírito Santo no seu coração El gozo del Espíritu Santo en su corazón era maior do que o fogo que consumiu a carne dos mártires. era mayor que el fuego que consumía la carne de los O mártires. chifre dos touros que perfuraram esses cristãos, Del cuchillo de los toros que perforaban a esos cristianos, os cornos, los cuernos de los toros que perforaban a esos cristianos, era inferior era inferior. à espada do Espírito que já penetrava na alma deles. Era inferior a la espada del Espíritu que ya penetraba en ellos. Isso era tão grande Y esto era tan grande. que quando você estuda a história da igreja, Cuando usted estudia la historia de la você iglesia, vai encontrar que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, usted ve que Pedro va a pedir ser crucificado cabeza abajo, porque ele não era digno de ser crucificado como seu Senhor. porque él no era digno de ser crucificado como su Señor. Existia uma jovem chamada Blandina Es que existió una joven llamada Blantina nos primeiros séculos da história da igreja. en los primeros siglos de la historia de la iglesia, Eles estavam presos, que estaban presos mas todos, essa jovem encorajava os cristãos. pero esta joven llenaba de valor a los cristianos. Ela era pastora deles, Ella era pastora de ellos, não por causa de um título,
no porque tuviera un título, mas era tão cheia do Espírito Santo sino que ella estaba tan llena del Espíritu que ela Santo consolava e encorajava os seus que irmãos. ella consolaba y le llenaba de valor a los Então, hermanos. quando os soldados vinham pegar o cristão para lançar os leões, Entonces cuando un soldado venía para tomar un cristiano y lanzarlo a los leones, cada deles queria ir na frente dos outros. cada uno de ellos querían ir al frente de los otros. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Ellos estaban llenos del Espíritu Eles queriam Santo. partir para a glória. Ellos querían partir hacia la gloria. Eles amavam o Senhor mais do que a si mesmo. Ellos amaban más al Señor que a sí mismos. Quando Blandina foi lançada na arena, Cuando Blandina fue lanzada a la arena, os animais não a destruíram. los animales no la destruyeron. Então pegaram um portão de ferro, como uma porta grande, Colocaron una puerta de hierro jogaram sobre ela. y jugaron sobre ella. Ela não morreu. Ella no murió. Então veio um soldado com uma lança grande, uma espada. Entonces viene un soldado con una lanza grande, una espada, Quando olhou para Blandina, y cuando miró a Blandina, ele foi tocado. él fue tocado. Não porque ela pregou, No porque ella predicó, mas que a vida dela era uma pregação. sino que la vida de ella era una predicación. Então ela disse: cumpra o seu trabalho. Entonces ella cumplió su trabajo. Ela disse para ele: cumpra o seu trabalho. Ella le dice entonces a él, cumple tu trabajo. Ela estava preparada para partir para a glória. Ella estaba preparada para partir hacia la gloria. Essa era a vida desses primeiros cristãos. Esa era la vida de estos primeros cristianos. Havia um fogo do céu Había un fuego del cielo que consumia suas almas. que consumía sus almas. Então elas não tinham medo do anticristo, Y entonces ellos no tenían miedo del anticristo, nem de fogueira. ni de la hoguera, Eles não tinham medo de tribulação. ni tampoco tenían miedo de la tribulación. Eles queriam honrar o seu Senhor. Ellos querían honrar al Señor. Jesus está orando no capítulo 17 Jesús está orando en el capítulo para 17 que eles tivessem plena alegria, para que ellos tuviesen plena alegría, cheio de gozo. llenos de gozo. Porque quando estamos cheios do Espírito Pero Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, não temos medo de mais nada. no tenemos miedo de nada más. O Senhor está nos chamando para isso. El Señor nos está llamando a eso. Eles não perderam tempo pregando outras coisas. Ellos no perdieron tiempo predicando sobre otras cosas. Falaram da morte de Jesus, La palabra de la muerte de Jesús, pregaram sobre a ressurreição de Jesus, predicaron sobre la resurrección de Jesús, a ascensão de Jesus sobre la ascensión de Jesús e a sua glória à direita do Pai. y sobre la gloria directa del Padre. Então, alguns dos seus discípulos Entonces algunos de sus discípulos escreveram aqueles 4 evangelhos. escribieron aquellos 4 E evangelios também temos as epístolas. y también tenemos las epístolas. Agora, por meio dos evangelhos e as epístolas, Ahora por medio de los evangelios y las epístolas, então nós estamos crendo nesse evangelho glorioso. nosotros estamos creyendo en ese evangelio glorioso. Agora temos que ter cuidado, Ahora debemos tener cuidado, porque Jesus falou que ele está orando por aqueles que vão crer nele porque Jesús dijo que Él está orando por aquellos que van a creer en Él por meio da mensagem que seus discípulos iam pregar. por medio del mensaje que sus discípulos iban a predicar. Aqueles que pregam a palavra entre nós, Aquellos que predican la palabra entre tem que nosotros, ter muito cuidado com o que você está pregando. debe tener mucho cuidado con aquello que usted está predicando. E nós que ouvimos, Y porque nosotros oímos, temos que ter muito cuidado com o que estamos ouvindo. debemos tener cuidado con aquello que estamos escuchando. Nós podemos pregar sobre qualquer coisa das Escrituras. Nosotros podemos predicar sobre cualquier cosa de las Escrituras. Amamos a palavra de Deus Amamos la palabra de Dios e tudo que está nela. y todo lo que está en ella, Mas precisamos ser pessoas centradas em Cristo, pero necesitamos ser personas centradas en Cristo, dirigidas pelo Espírito Santo. dirigidas por el Espíritu Santo. Porque se formos assim, Porque si fuésemos así, tanto os que pregam como os que escutam, tanto los que predican como los que escuchan, o resultado será estarmos mais perto dele, el resultado será estar más cerca de Él, mais unidos, más e unidos Deus sendo y glorificado. Dios siendo glorificado. Mas o contrário disso, Pero lo contrario de esto, estaremos mais longe dele estaremos más lejos de e Él às vezes mais perto de um y líder. a veces más cerca de un E líder. no lugar de unidade, Y en el lugar de la unidad poderemos ter divisão. podremos tener división. Jesus está orando Jesús está orando por aqueles que vão crer nele por aquellos que van a creer en Él por meio da mensagem que seus discípulos Por- iriam pregar. por medio del mensaje que sus discípulos iban a predicar. Você também é um discípulo? Usted también es un discípulo. Então, somos seguidores do Senhor Somos seguidores del Señor e precisamos nos ocupar com aquilo que ele se ocupa. y necesitamos ocuparnos en aquello que Él se ocupa. Não podemos nos ocupar com outras coisas. No podemos ocuparnos de otras cosas. Existe um versículo difícil em 1 Timóteo 4, Existe un versículo difícil en 1 de Timoteo 4, 1 e 2, 1 y 2,
Ora, o Espírito Santo afirma expressamente 1 Timoteo 1:4. 4, 1, 2. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿2? Sim, 3? são 2. Ya. 1 y 2. Ok. É o que Paulo está dizendo, ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? que nos últimos tempos, Que en los últimos tiempos alguns se apartariam da fé. algunos se apartarían de la fe, Não por causa de pecado, no por causa del pecado, mas porque eles iam dar ouvido a espíritos enganadores es porque ellos estaban escuchando a espíritus e a engañadores doutrinas de demônios. y a doctrinas de demonios. 1 Timóteo 4, Primera de Timoteo 4, 1 e 2. 1 y 2. Mas como vamos saber quando são doutrinas de demônios? Pero ¿cómo vamos a saber cuándo son doctrinas de demonios? Especialmente se formos novos convertidos. Especialmente si somos nuevos convertidos. Para quem conhece mais a palavra, Para quien conoce más la palabra, são aqueles ensinamentos que estão em desarmonia com a doutrina son cristã. aquellas enseñanzas que están en armonía con la doctrina cristiana. Mas se formos novos, Pero si fuésemos nuevos, devemos prestar atenção no seguinte: debemos prestar atención hacia lo siguiente. o que estão pregando para nós Lo que están predicando hacia nosotros nos leva a estar mais perto do Senhor, nos lleva a estar más cerca del Señor, nos leva a amar mais o Senhor, nos lleva a amar más al Señor, estamos sendo mais parecidos com Jesus. estamos siendo más parecidos con Jesús. Essas coisas estão nos tirando do mundo. Esas cosas nos están retirando del mundo. Aquele que prega, Aquel que predica, também ele está no Espírito de Jesus. él también está en el Espíritu de Jesús. Ele está sentado nesse posto de ser escravo. Él está sentado en ese puesto de ser esclavo. Então nós devemos prestar atenção nisso. Entonces debemos prestar atención a esto. O Espírito Santo nunca vai centralizar a obra de Deus em homens. El Espíritu Santo nunca va a centralizar la obra de Dios en hombres. Nunca vai nos levar a um assunto isolado de toda a verdade. Nunca nos va a llevar a un asunto aislado de toda verdad. Ele sempre vai nos levar a toda a palavra de Deus, Él siempre nos va a llevar hacia toda la palabra de Dios, centrada em Cristo centrada en Cristo e para a glória de Deus. y para gloria de Dios. Agora, o que acontece hoje? Entonces ahora, ¿qué acontece hoy? Nós temos uma confusão. Nosotros tenemos una confusión, Muitos assuntos muchos asuntos descentralizados de Cristo, descentralizados de Cristo, centrados em homens, centrados en que hombres estão dividindo o povo de Deus. que están dividiendo al pueblo de Dios. Nós precisamos prestar atenção nisso. Entonces nosotros necesitamos prestar atención a esto. Não olha só para o ensinamento, No solo por la enseñanza, presta atenção no caráter. preste atención también al carácter. Veja se essa pessoa está sentada num banquinho, Vea si esa persona está sentada en el banquillo, se colocando como escravo de todos. colocándose como esclavo de todos, Ou se ele está colocando-se acima de todos o si él se está poniendo encima de todos e ele está buscando popularidade para si. y él está buscando popularidad hacia sí. Ele quer fazer seguidores para ele Si quiere hacer seguidores hacia él, ou ele está levando as pessoas a seguirem a Cristo? o él está llevando a las personas a seguir a Cristo. Somente o Evangelho vai nos mudar. Solamente el Evangelio nos va a llevar. Somente o Evangelho vai nos levar a estar unidos. Solamente es el Evangelio el que nos va a llevar a estar unidos. Então precisamos confiar no Senhor. Entonces necesitamos confiar en el Señor. E precisamos buscar esse enchimento do Espírito Necesitamos Santo buscar esta llenura del Espíritu Santo para permanecermos unidos nele, para permanecer unidos en Él poder glorificar a Cristo Jesus na comunhão. y poder glorificar a Cristo Jesús en la comunión. Você está encontrando Cristo intercedendo. Usted está encontrando a Cristo intercediendo. E lembra o que ele está fazendo nos céus? Y recuerde lo que Él está haciendo en los cielos. Qual é o seu ministério celestial? ¿Cuál es su ministerio celestial? Você lembra que nós falamos disso ontem? Usted recuerda que nosotros hablamos de esto ayer. O que ele está fazendo? ¿Qué es lo que Él está haciendo? Ele está intercedendo por nós. Él está intercediendo por nosotros. É a extensão dessa intercessão de João 17. Es la intercesión de esta de Juan 17.
A amplitude dessa oração La amplitud de esta oración nos alcançou também. nos alcanzó también. Não orou só por ele No oró solamente por él e só pelos 12. y solo por los 12. Ele orou por todos aqueles que viriam a crer nele Él oró también por todos aquellos que vendrían a creer en él por meio da mensagem que seus discípulos iam pregar. por medio del mensaje que sus discípulos iban a predicar. Está orando por nós também. Está orando por nosotros también. Que sejamos resposta dessa oração também. Que recibamos también esa respuesta a esta oración. A amplitude dessa oração La amplitud de esta oración inclui todo o povo de Deus. incluye a todo el pueblo de Dios. Muito cuidado quando nós falamos sobre a visão da igreja. Mucho cuidado cuando nosotros hablamos sobre la visión de la iglesia, Porque às vezes a igreja que falamos porque a veces la iglesia que hablamos exclui muitos filhos de Deus excluye a muchos hijos de Dios e pensa que só nós somos a igreja. y pensamos que solamente nosotros somos la iglesia. Às vezes pensamos em unidade da igreja A veces pensamos en unidad de la iglesia e pensamos que é a unidade desse grupo que reúne conosco. y pensamos que es la unidad de ese grupo que se reúne con nosotros. Mas não é isso que Jesus está orando. Pero no es esto lo que Jesús está orando. Está orando por todos os filhos de Deus. Está orando por todos los hijos de Dios. E não está orando para todo mundo congregar no mesmo lugar. Él no está orando para que todos se reúnan en el mismo lugar. Ele está orando para que todos sejam encabeçados por Ele. Él está orando para que todos sean encabezados por Él. Haja santidade, Haya santidad, transformação. transformación, E todos estejamos a mesma mente e o mesmo y coração. todos tengamos la misma mente y el mismo corazón. Ainda que venhamos congregar em diferentes lugares, Aunque nos congreguemos en diferentes lugares, mas que assim sejamos um só. pero que así seamos uno solo. Na história da igreja, En la historia de la a iglesia, começar com Jerusalém, va a comenzar en Jerusalén. muitos cristãos reuniam em diferentes lugares. Muchos cristianos se reunían en diferentes lugares Não estavam divididos, y no estaban divididos, mas estrategicamente estavam espalhados. pero estratégicamente estaban esparcidos. Assim também foi em Roma, Así también fue en Roma, especialmente quando foram perseguidos. especialmente cuando ellos fueron perseguidos. Não era possível congregar todos num lugar só, No era posible congregarlos en un solo lugar, mas todos mantinham essa unidade do Espírito. pero todos mantenían esa unidad en el espíritu. Às vezes eu escuto algo assim: A veces yo escucho algo así. a igreja local que está naquela cidade, La iglesia local está en esa ciudad, nossa igreja local. nuestra iglesia local. Então eu fico me perguntando, Entonces yo me pregunto, por que falar a igreja local naquela cidade? ¿por qué decir la iglesia local de aquella ciudad? Imagina a igreja local em Cali, Imagínense la iglesia local en Cali ou em Palmira. o en Palmira. No primeiro século, En el primer siglo, eles simplesmente falavam ellos solamente hablaban a igreja em Jerusalém, la iglesia en Jerusalén, a igreja em Filipos. la iglesia en Filipos. Mas hoje se fala a igreja local em tal lugar. Pero hoy se dice la iglesia local en tal lugar. O que é a igreja local? ¿Qué es la iglesia local? É mais uma denominação? ¿Es una denominación más? Porque várias denominações Porque varias denominaciones, falam assim, igreja fulano de tal em tal lugar. iglesia fulano de tal en tal lugar. Mas quando se fala igreja naquela cidade, Pero cuando usted dice iglesia en aquella ciudad, então isso inclui todos os filhos de Deus. entonces usted incluye a todos los hijos de Dios. Ainda que nós sejamos um remanescente. Aunque nosotros seamos un remanente. Mas se alguém pergunta para você, Pero si alguien pregunta a usted, onde você reúne? ¿dónde usted se reúne? Imagine se ele reúne na Igreja Batista em Cali. Imagínese que sea la iglesia bautista en Cali. Outro reúne na Igreja Assembleia de Deus em Cali. Otro se reúne en la iglesia de las asambleas de Dios en Cali. E você reúne aonde? ¿Y usted dónde se reúne? Eu me reúno na igreja local em Cali. Yo me reúno en la iglesia local en Cali. Ou seja, é uma outra denominação. O sea, eso es otra denominación. Vocês estão me entendendo? ¿Usted me está entendiendo? Essa palavra local Esa palabra local ganhou uma conotação muito difícil. trae una connotación muy difícil. Porque, especialmente na América do Sul, Porque especialmente en América del Sur mas também na Europa e na América do y Norte, también en Europa y en América del Norte, na África, en a África, palavra igreja local la palabra iglesia se local refere a movimento se refiere a un movimiento que acredita que acredita eles são a igreja que verdadeira. ellos son la iglesia verdadera, Eles estão restaurando a igreja. que ellos están restaurando la iglesia, Eles têm a visão da que igreja. ellos tienen la visión de la iglesia Ninguém mais tem. y nadie más la tiene. Alguns até acreditam Algunos hasta creen que se eles não estão na igreja local, que si ellos no están en la iglesia local, eles nem estão na igreja. ellos no están en la iglesia. Isso é uma distorção. Y esa es la distorsión. Muito cuidado quando você fala igreja local em tal lugar. Mucho cuidado cuando usted dice la iglesia local en tal lugar, Porque a leitura que a cristandade tem hoje porque la lectura que la cristiandad tiene hoy é quando se fala igreja local, es cuando usted dice iglesia local, é uma grande denominação.
es una gran denominación. Você lembra das divisões em Corinto? ¿Usted recuerda las divisiones en Corinto? Uns diziam, eu sou de Paulo, Cuando algunos decían, yo soy de Pablo, eu sou de Pedro, yo soy de Pedro, eu sou de Apolo. yo soy de Apolos. Aí tinha um quarto grupo pior do que os outros três. Y hay un cuarto grupo peor que los otros tres. E vocês? Y usted dice, Nós somos de Cristo. no, yo soy de Cristo. Ou seja, somos de Cristo sem vocês. O sea, nosotros somos de Cristo sin ustedes. Ainda que não tenha uma placa, Y aunque no tienen una placa, mas quando se pensa, nós somos a igreja local. cuando usted piensa, nosotros somos la iglesia Mas local, inclui só esse grupo que reúne junto, y incluye solamente a ese grupo que se reúne isso con pode ser a usted, pior denominação. usted puede ser la peor denominación. Porque ainda que não tenha uma placa exterior, Porque aunque no tiene una placa exterior, tem uma placa interior. tiene una placa interior. Quando Jesus está orando pela unidade do seu povo, Cuando Jesús está orando por la unidad de su pueblo, ele está orando por todos os seus filhos. Él está orando por todos sus hijos. Agora, quando olhamos os filhos de Deus reunidos em diferentes lugares, Ahora cuando miramos a los hijos de Dios reunidos en diferentes lugares, eles são nossos irmãos. ellos son nuestros hermanos. Eu sou amigo de muitos pastores. Y, yo soy amigo de muchos pastores. Alguns estão na Batista, Algunos están en la iglesia bautista, mas eles não são da Batista. pero yo no soy de la bautista. Eles são de Cristo. Más ellos no son de la bautista, ellos son de Cristo. Então eu não trato eles como irmãos que não são dos nossos. Entonces yo no los trato a ellos como hermanos que no son nuestros. Não, nós somos irmãos da mesma e única igreja. Nosotros somos hermanos de la misma y la única iglesia. Quando alguns desses pastores me perguntam Cuando algunos de estos pastores me preguntan, de que igreja você é, ¿de qué iglesia usted es? então eu respondo, Entonces yo respondo, você mora em Montemor? ¿usted mora en Montemor? E se ele responde sim, Y si él le responde sí, então eu digo, eu sou da mesma igreja que você. yo soy de la misma iglesia que usted. Ah, então você é batista? Entonces usted es bautista. Não, No, eu sou da igreja de Cristo nessa cidade. yo soy de la iglesia de Cristo en esa ciudad. Então ele começa a entender Entonces él comienza a entender que a igreja é um só, que la iglesia es una sola, independente de reunir em diferentes lugares. independiente de que nos reunamos en diferentes Que lugares. pena que o povo de Deus está dividido. Qué pena que el pueblo de Dios está dividido. Agora, será uma tragédia maior Ahora sería una tragedia mayor que aqueles que estão defendendo ou pregando a unidade da que igreja aquellos que están defendiendo y predicando la unidad de la iglesia sejam mais divididos do que aqueles que estão nas denominações. se dividan más que aquellos que están en las denominaciones. Vocês estão me entendendo? ¿Usted me está entendiendo? Porque eu sou amigo de muitos pastores Porque yo soy amigo de muchos que pastores ainda que sejam presbiterianos ou batistas, que aunque ellos sean presbiterianos o bautistas, eles consideram todos os demais filhos de Deus. ellos consideran a todos los demás hijos de Dios. Mas às vezes eu encontro irmãos que pregam a unidade da igreja Pero a veces yo me encuentro con hermanos que predican la unidad de la e iglesia eles falam aqueles irmãos que estão lá no sistema y hablan de aquellos hermanos que están en el sistema e eles menosprezam os outros irmãos. y ellos menosprecian a los otros Para mim hermanos. isso é uma ofensa ao corpo de Cristo. Para mí esto es una ofensa al cuerpo de Cristo. Não deveríamos ser assim. No debería esto ser así. Porque quando nós falamos que somos da igreja local em tal Porque lugar, cuando nosotros decimos que somos la iglesia local en tal lugar, na cabeça dos demais irmãos, en la cabeza de los demás hermanos, nós somos mais uma denominação. nosotros somos una denominación más. Vocês estão me entendendo? ¿Usted me está entendiendo? Agora, infelizmente, Ahora, infelizmente, eu encontro muito mais divisões yo encuentro muchas más divisiones entre aqueles que estão pregando a unidade entre aquellos que están predicando la unidad, do que aqueles que simplesmente estão vivendo para o Senhor de aquellos que están simplemente viviendo para el Señor e não estão reivindicando de que eles sejam a igreja local. y no están reivindicando que ellos sean la iglesia local. Estão me entendendo? ¿Usted me está entendiendo, hermanos? Vamos indo para o final. Vamos a ir hacia el final Versículo 21 el versículo 21 de capítulo 17 de del capítulo 17 de Juan. Sim, meu irmão. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Como o povo de Deus deve ser um? Como el pueblo de Dios debe ser uno, Nele. en Él. Mas o que tem passado hoje? Pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Prega-se algumas coisas. Se predican algunas E cosas. se todo mundo não concorda, Si todo el mundo no está de acuerdo, temos uma divisão. tenemos una división. Não é isso que Jesus, não é por isso que Jesus está orando. No es por esto que Jesús está orando. Na história da igreja, En la historia de la iglesia há um pensamento máximo.
Hay un pensamiento máximo. Nos assuntos essenciais, En los asuntos esenciales, unidade. unidad. Nos assuntos não En essenciais, los asuntos no esenciales, flexibilidade. flexibilidad. Sobretudo, Y sobre todo, o amor. el amor. Agora, as coisas que dividem o povo de Deus Ahora, las cosas que dividen al pueblo de Dios não são as coisas essenciais, no son las cosas esenciales, mas são as coisas não essenciais. son las cosas no Vocês esenciales. estão me entendendo? ¿Usted me está entendiendo? Isso é uma grande vergonha. Eso es una gran vergüenza. Quando você pega uma casa ou um prédio como esse, Cuando usted compra una casa o un predio como esto, o que está sustentando essa edificação lo que está sustentando la edificación são os fundamentos son los fundamentos e as colunas. y las columnas. Você pode mudar as janelas, Usted puede cambiar las ventanas, o banheiro, el baño, mas não pode mudar nos fundamentos. pero no puede cambiar los Se você fundamentos. mudar os fundamentos e as colunas, Si usted cambia los fundamentos y las columnas, a casa vai cair. la casa se va a caer. Então o inimigo tem insistido Entonces el enemigo ha insistido em colocar assuntos que não são fundamentais colocar cosas que no son no fundamentales lugar do que é fundamental. en el lugar de aquello que es fundamental. Então vai cair essa obra. Entonces va a caer esa obra. Muitas divisões têm acontecido. Muchas divisiones han acontecido. Pessoas estão insistindo em assuntos Personas están insistiendo en asuntos que não são os assuntos das verdades da fé, que no son asuntos de las verdades de la os fe, assuntos essenciais. en los asuntos esenciales. Então, às vezes, estamos mais divididos, Entonces, a veces estamos más divididos, não por causa de verdades essenciais, no por causa de las verdades esenciales, mas sim pelas coisas não fundamentais. sino por las cosas que no son fundamentales. E há um grande risco, Y aún hay un gran peligro de acontecer conosco de acontecer con nosotros do que aconteceu com os Irmãos Unidos na Grande Bretanha. lo que aconteció con los Hermanos Unidos de Gran Bretaña. Eles eram mais conhecidos na cristandade Ellos eran los más conocidos en la cristiandad pelas coisas que eles se separavam por las cosas que ellos se separaban do que pelas coisas que mantinham eles unidos. que por las cosas que los mantenían a ellos unidos. Eles eram chamados Irmãos Unidos, Ellos eran llamados los Hermanos Unidos porque no começo eles andavam juntos. porque ellos en un comienzo caminaban juntos. Enquanto eles pregaram as coisas essenciais, Pero cuando ellos predicaron las cosas esenciales, eles permaneceram unidos. ellos permanecían unidos. Mas quando eles começaram a pregar coisas que não eram essenciais, Pero cuando ellos comenzaron a predicar cosas que no eran esenciales, como verdades absolutas, como verdades absolutas, começaram a se dividir. comenzaron a dividirse. Então eles tinham o nome de Irmãos Unidos, Entonces ellos tenían el nombre de Hermanos Unidos, mas eram irmãos divididos. pero eran hermanos divididos. Mas não se dividiram pelas coisas essenciais, Pero no se dividieron por las cosas esenciales, mas sim pelas coisas periféricas. pero sí por las cosas periféricas. Vocês estão entendendo? ¿Usted me está entendiendo? Que grave que é isso. Qué grave que es esto. Eles ainda criam que Deus é um só em Ellos- três pessoas, Ellos aún creían que Dios era uno em três pessoas. en tres personas. Eles criam que Jesus é Deus e homem. Ellos creían que Jesús es Dios y hombre. Eles criam que a salvação é pela graça. Ellos creían que la salvación es por la gracia. Eles criam na autoridade das Escrituras. Ellos creían en la autoridad de las Escrituras. Eles criam na segunda vinda de Jesus. Ellos creían en la segunda venida del Señor Jesús, Mas estavam divididos. pero estaban Mas divididos. por que estavam divididos? ¿Pero por qué estaban divididos? Porque muitos deles Porque muchos de ellos deixaram esse posto mais elevado dejaron ese puesto más elevado de ser servos uns dos outros de ser siervos los unos de los e se otros colocar acima dos demais. y se colocaron por encima de los demás. E agora começaram a pregar as suas Y interpretações ahora comenzaron a predicar sus e interpretaciones queria que os irmãos seguissem essas y interpretações, querían que los hermanos siguieran esas ainda interpretaciones. que algumas eram boas, Y aunque algunas eran buenas, mas a maioria delas pero la mayoría de ellas tirava a centralidade de Cristo do foco. quitaban la centralidad de Cristo del foco. Então estou arrumando agora o seu telescópio Entonces usted está observando por medio de su telescopio e tirar o foco de Jesus y si usted quita el foco de Jesús e olharam para a escatologia y mira hacia la escatología e olharam para muitas coisas, y mira hacia otras cosas, inclusive para líderes. incluso para los líderes. Quando essas coisas se tornaram a centralidade da obra, Cuando estas cosas se vuelven la centralidad de la obra, foi como a lua entrar na frente do sol. es como si la luna entrase a la frente del Aquele sol. dia glorioso do avivamento Que ese día glorioso de avivamiento se tornou um dia sombrio e obscuro. se volvió un día sombrío y oscuro Então eles passaram a se dividir y se pasaron a dividir e até hoje estão y divididos. hasta hoy están divididos. Essa é uma história muito triste, Es una historia muy triste porque essa intercessão de Jesus, porque esta intercesión de Jesús, para ser cumprida, para cumplirse, depende da humilhação de cada um de nós, depende de la humillación de cada uno de nosotros, de apenas vivermos para a glória de Deus que apenas vivamos para la gloria de Dios
e não termos nenhum desejo fora disso. y que no tengamos ningún deseo fuera de Que o esto. Senhor nos ajude Que el Señor nos ayude para que cada de nós para que cada uno de nosotros possamos ocupar esse lugar mais alto. podamos ocupar ese lugar más alto. E o que é esse lugar mais alto? ¿Y cuál es ese lugar más alto? Sermos servos uns dos outros. Ser los siervos los unos de los otros. Lavar os pés uns dos outros. Lavar los pies los unos de los Amar otros. uns aos outros. Amar los unos a los E otros. interceder uns pelos outros. Interceder los unos por los Que o otros. Senhor possa nos encabeçar. Que el Señor nos pueda encabezar. É uma unidade na santidade de Jesus. Es una unidad en la santidad de No Jesús. Espírito de Jesus. En el espíritu de Jesús. Na mente dele. En la mente de Él. Não é uma unidade nas opiniões. No es una unidad en las opiniones. Somente assim vamos poder caminhar juntos. Solamente así vamos a poder caminar juntos. Temos muito ainda a falar sobre esse capítulo. Hemos hablado mucho sobre este capítulo E ainda temos mais coisas para falar. y aún tenemos muchas cosas para hablar, Mas hoje vamos ficar por aqui. pero vamos por ahora a terminar aquí. Por causa do nosso tempo que já é avançado. ¿Por qué? Por causa de nuestro tiempo que ya está avanzado. Que Deus nos ajude a ser cheio do Espírito Santo. Que Dios nos ayude a ser llenos del Espíritu Santo. Que em cada cidade haja de fato testemunho dessa unidade. Que en cada ciudad haya un testimonio de esta unidad. Não a unidade de grupo No la unidad de un grupo que está levantando uma bandeira que está levantando una bandera para estar sobre os demais. para estar sobre los demás, Mas o testemunho do Senhor sino el testimonio del Señor. por meio de pessoas que são simplesmente servos. Por medio de personas que sean simplemente Não siervos, estão buscando nada para si. que no están buscando nada para sí. Eles querem expressar o amor do Senhor Ellos quieren expresar el amor del na Señor medida que servem uns aos outros en la medida que se sirven los unos a los e são otros. cartas vivas para a sociedade. Ellos son cartas vivas para la sociedad. Jesus diz: quando o mundo vê que vocês são um só em nós, Jesús dice, cuando el mundo vea que ustedes son uno solo en nosotros, eles vão crer. ellos van a creer. Isso é grande espetáculo. Es un gran Então espectáculo. teremos poder para pregar o Evangelho. Que tendremos el poder para predicar el Evangelio. Vamos orar. Vamos a orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Padre, en el nombre de Jesucristo, curvamos nossa cabeça e nosso coração. rendimos nuestra cabeza y nuestro corazón. Queremos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Queremos reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Oramos pela Tua palavra. Oramos por tu palabra. Encontre lugar no nosso coração. Encuentra un lugar en nuestro corazón Que sejamos vencidos y seamos bendecidos por meio da Tua palavra. por medio de tu palabra. Que o Senhor nos encabece. Que sea el Señor encabezándonos. Perdoa, Senhor, toda a nossa vaidade, Perdona, Señor, toda nuestra vanidad, orgulho. todo el orgullo. Nos dê essa graça para ocupar esse lugar mais alto. Danos esa gracia para poder ocupar ese lugar más A alto. posição de servo. La posición de un A siervo. semelhança de Jesus. La semejanza de E Jesús. podermos amar uns aos Y outros. que podamos amarnos los unos a los Cuidar otros. uns dos outros. Cuidar los unos de los Lavar os otros. pés uns dos outros. Lavar los pies los unos de los Também nos otros. ajude a ser intercessores. También ayúdanos a ser intercesores. Ajuda-nos a sermos só em Ti. Ayúdanos a ser uno solo en ti. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são só. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Que o nosso testemunho Que nuestro testimonio seja uma mensagem para a sociedade. sea un mensaje para la sociedad. Só seja glorificado em cada Y localidade. que usted sea glorificado en cada localidad Por meio de candeleiro de ouro. por medio de un candelero de oro. Não está chamando atenção para si, No está llamando la excepción para sí, mas chamando atenção para o Pai. sino llamar la atención para el Padre. A Ti toda a honra, toda a glória, A ti toda la honra y toda la gloria para sempre. para siempre. Em nome de Jesus Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.